A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa conhecê-la e colocar em prática na sua vida. Temos feito aqui uma série de estudos sobre os dons espirituais revelados nas Escrituras. E hoje nós queremos falar sobre os dons miraculosos, os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até o 11. Antes, porém, deixa eu te falar que se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu joinha lá, é muito importante você deixar o seu joinha, que isso informa ao Google que o meu canal tem relevância, que o conteúdo tem relevância, que o conteúdo é importante e que as pessoas estão ouvindo o que eu gravo aqui. Então se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe nas suas redes sociais, por favor. Então eu vou ler 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até o 11, onde fala sobre os dons milagrosos, ou os dons manifestacionais. Já vamos ver o que isso significa. Versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então os dons miraculosos, os chamados dons miraculosos, ou os dons de 1 Coríntios, versículos 7 a 11 do capítulo 12. Quero trazer aqui uma contribuição do professor, pastor, teólogo brasileiro Luiz Saião, onde ele faz várias considerações a respeito desse texto e eu quero trazê-las aqui para os ouvintes. Depois, quando eu terminar de falar sobre ele, eu vou informar o que eu estou falando de mim mesmo, mas agora eu vou citar o Luiz Saião. Luiz Saião diz que esses dons de 1 Coríntios 12, 7 a 11, são dons milagrosos e manifestacionais. Isso significa que não são constantes, são manifestações esporádicas e que às vezes acontecem. Ele diz que são distintos dos demais dons, que há dons ministeriais, conforme Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, versículos 7 a 11, há dons ministeriais, como por exemplo o ofício de pastor, de mestre, ou do pastor-mestre, por exemplo, ligados a talentos naturais. E há dons manifestacionais, dons milagrosos, por exemplo, que nós vemos aqui, o dom da fé, ou os dons de curar, os dons miraculosos. Então ele menciona também de que a manifestação do Espírito, conforme o versículo 7 que nós lemos, é concedida a cada um visando um fim proveitoso, visando a edificação da igreja, nas palavras de Paulo, mais adiante em 1 Coríntios capítulo 12 mesmo, e no capítulo
13 e 14. Ele diz que isso parece indicar que os dons milagrosos eram manifestacionais, ou seja, não eram permanentes. Os dons de Romanos 12, de Efésios 4, 11 e 12, de 1 Pedro capítulo 4, versículos 8 a 11, faziam parte da vida diária dos cristãos da igreja primitiva e estavam relacionados com a personalidade e com a capacidade deles, como é o caso, como eu já citei, do dom de ensino ou do pastor mestre, por exemplo, e etc. Outros dons também. Já os dons de 1 Coríntios capítulo 12 não pareciam ser propriedade definitiva do cristão, mas ocorriam conforme a necessidade, conforme, diz o versículo 11 que nós lemos, mas há um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Né? Então, ocorriam conforme a necessidade, conforme o Espírito Santo permitia que isso acontecesse. E é muito interessante que nós vemos aqui, entre outros dons, o dom de cura, por exemplo. E o professor Luiz Saião salienta que é muito interessante observar que Paulo, apesar de ter sido usado por Deus em curas, não curou Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 5, 23, Paulo menciona as diversas enfermidades de Timóteo. Também Paulo não curou Trófimo, que era outro colaborador dele, que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, diz que ele deixou Trófimo enfermo, salvo engano, em Troade. E em Filipenses 2, 26 e 27, Paulo vai falar da doença quase mortal que sofreu Epafrodito. Por que esses cristãos primitivos não foram curados de imediato? Ele diz, parece razoável concluir que esses dons podiam não se manifestar sempre. Às vezes Deus curava, outras vezes Deus não curava. Por exemplo, o dom de milagres, outro exemplo que ele cita. Deus livrou miraculosamente Pedro da prisão, né? Está lá em Atos. Mas Tiago, porém, morreu à espada. Está lá em Atos também, capítulo 12. Então, de modo semelhante, os dons manifestavam-se em certas situações, mas em outras situações não se manifestavam. Esses eram os dons miraculosos. Podemos dizer com toda certeza que os dons de 1 Coríntios capítulo 12 eram dados pelo Espírito Santo. Os dons manifestacionais não ocorrem quando nós queremos, mas quando Deus quer. Não podemos exigir uma nova era apostólica, diz Luiz Saião. Não é possível negar que Deus possa manifestar esses dons em certas circunstâncias, inclusive hoje. Mas não podemos, inclusive hoje é meu, mas não podemos acreditar que tudo aquilo que se apresenta como dom milagroso, conforme descrito aqui em 1 Coríntios 12, seja de fato um milagre. Até abro outro parênteses aqui para salientar, não é o Saião que está dizendo agora, sou eu, de que Jesus mesmo alertou para os falsos mestres e os falsos profetas que eles fariam milagres e que enganariam, se possível, os próprios eleitos. Né? Em outra ocasião, Jesus diz que os que ficaram para fora reclamavam, mas Senhor, em teu nome não expelimos demônios, não fizemos milagres, não curamos os enfermos? E Jesus responde, nunca vos conheci. E Paulo diz que Satanás é capaz de se manifestar como anjo de luz. De modo que por isso que Saião está dizendo aqui que não podemos acreditar que tudo aquilo que se apresenta como dom milagroso bíblico seja de fato um dom milagroso feito por Deus. Os dons milagrosos não são o centro da nossa atenção. A nossa tarefa, diz ele, é proclamar o Evangelho e viver uma vida que agrada a Deus. Se Deus fizer manifestar dons milagrosos, que ele seja louvado. Se ele não fizer, que ele seja louvado também. E, digo eu, se for preciso Deus fazer milagres para que as pessoas compreendam, entendam e acreditem no Evangelho, Deus é soberano e pode fazer isso. De modo que esses dons, creio eu, são possíveis acontecerem nos dias de hoje, mas conforme a teologia de Luiz Saião, que eu concordo,
não é sempre que acontece. Na minha prática ministerial, vivenciei isso várias vezes. Algumas vezes eu orei por pessoas e elas ficaram curadas. Outras vezes eu orei por pessoas e não aconteceu nada. Outras vezes orei e elas vieram a falecer. Então, às vezes acontece, às vezes não. Lembro de um milagre que ocorreu que uma senhora me procurou no final da escola bíblica dominical e pediu para que eu orasse por uma pessoa da família que não queria que ela falar com ela de jeito nenhum, estava muito zangada com ela, e eu orei ali com aquele casal de idosos já, e para minha surpresa, no domingo seguinte, eles vieram me procurar muito felizes que naquela hora que nós estávamos orando, que era por volta de 11 horas, a pessoa começou a ligar para ela e ela não atendia porque estava na igreja, mas quando chegou em casa o telefone tocou e era a pessoa que queria falar com ela, pedir perdão e conversar e enfim fazer as pazes com aquela pessoa, porque ela sofria muito porque tal pessoa não conversava com ela, que era da família. De modo que Deus às vezes faz milagres e às vezes não faz. Soberania de Deus. Deus é todo poderoso, Deus sabe o que faz. De modo que aqui vamos passar por alguns desses dons. Versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, um dom milagroso. O dom que faz parte naquela classificação que eu faço dos dons que se encaixam na instrução, os dons de instrução, palavra da sabedoria, que é um dom manifestacional. Palavra no grego é logos, que indica sentido, indica ação. Aqui, palavra da sabedoria indica o poder de transmissão de ideias, de comunicar o poder conferido. A pessoa que recebeu a manifestação do dom. É a comunicação de uma linguagem espiritual. É uma forma de discurso, diz o professor Russell Champlin, uma forma de discurso que entrega uma mensagem espiritual. Esse é o dom da palavra da sabedoria. A sabedoria aqui trata-se de uma compreensão e transmissão das coisas profundas de Deus, mediante a revelação do Espírito Santo. Compreensão de mistérios profundos. E essa compreensão é dada por uma manifestação direta do Espírito Santo na vida da pessoa. O professor Champlin também reforça isso. De modo que o discernimento vem do alto, a sabedoria vem do Espírito Santo, que está se manifestando na pessoa naquele momento. Então é aquela capacidade para testemunhar em situações de crise e de perseguição. Jesus prometeu isso, é muito interessante o texto de Lucas, capítulo 21. Vou ler aqui para vocês, capítulo 21 de Lucas, versículos 14 e 15. Tem que ler o 13 também. 12. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Eu lhes darei palavra e sabedoria. É essa palavra de sabedoria. É um discernimento que vem do alto. É uma capacidade que Deus dá para testemunhar em situações de crise, em situações de perseguição. De modo que esse é um dom muito usado pelo pastor mestre, que Deus, o Espírito Santo, usa, uma manifestação esporádica, não sempre, e com o conselheiro também, com o professor de escola bíblica dominical, enfim, com o pastor, mestre, com o conselheiro e outros dons de instrução. O teólogo Storms, ele diz que a palavra da sabedoria explicaria ou revelaria a sabedoria de Deus em trazer salvação ao mundo perdido por meio de Jesus. Ou ainda, a palavra de sabedoria pode ser a capacidade de articular revelações acerca dos mistérios, dos misteriosos propósitos salvíficos de Deus para a humanidade, tanto num plano global quanto aplicado a indivíduos. Revelações essas capazes de transformar vidas. Palavra de sabedoria.
Isso que o teólogo diz, né? Em Atos capítulo 6, versículo 10, nós temos o exemplo de Estevão, que diz que eles não podiam resistir, né, à sabedoria com que Estevão falava a respeito do Evangelho. Em Êxodo capítulo 4, versículo 12, quando Moisés está dizendo, mas eu não sei falar, Deus diz para ele, eu te darei palavra e sabedoria. Então, pessoas que manifestam esse dom são usados por Deus na igreja hoje em momentos de crise e de grandes decisões. Deus pode manifestar no exercício do dom de pastor-mestre, Deus pode manifestar no exercício do conselheiro, no exercício do professor de escola dominical e assim por diante. Por isso que uma das qualificações é ser cheio do Espírito Santo. Então evita que a igreja se desvie da vontade de Deus. Em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, quando eles foram escolher o substituto de Judas Iscariotes, a pessoa tinha que ser cheia de sabedoria. Então, palavra de sabedoria e depois diz palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 12. A uns é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria e a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Provavelmente é o dom que se manifesta principalmente naquele que tem o ofício de mestre na igreja, né? O mestre, né, muitas vezes pode ser usado pelo Espírito Santo com a palavra de conhecimento. Então, conhecimento refere-se àquilo que é aprendido, adquirido e então transmitido sob orientação do poder do Espírito Santo. Por isso que é dom da palavra do conhecimento, uma manifestação do Espírito Santo mediante a palavra do conhecimento. O dom da palavra do conhecimento, diz Leslie Flynn, um teólogo norte-americano, citado por James Crane na sua obra O Espírito Santo na Experiência Cristã, ele diz que o dom da palavra do conhecimento é o carisma, o dom, a manifestação que habilita o crente a pesquisar, sistematizar e sumarizar os ensinamentos da palavra de Deus. Manifestação do Espírito Santo que o capacita a fazer isso. Por meio dele, o crente se torna capaz de adquirir uma profunda percepção da palavra de Deus, da verdade divina. Essa capacidade sobrenatural ilumina os pensamentos de Deus não discerníveis pela razão humana. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, é mediante a manifestação do Espírito que essas verdades profundas de Deus, reveladas nas Escrituras, ou muitas vezes não, mas mediante a manifestação do Espírito Santo, é possível que essa verdade profunda da palavra de Deus, da manifestação de Deus, seja revelada mediante o Espírito Santo. Daí, repito, que a necessidade do pastor-mestre, do mestre, professor de escola dominical ou professor de qualquer área na igreja, seja cheio do Espírito Santo, para que, eventualmente, o Espírito Santo possa se manifestar através da palavra da sabedoria e através da palavra do conhecimento. Se você tem dúvidas, pode colocar aí nos comentários a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em respondê-la e tirar a sua dúvida. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe.